Bom dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nesse domingo, dia 2 de outubro de 2022, é o evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10, que diz: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moeira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, terá ele de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Hoje, nós acolhemos o famoso e abençoado Evangelho do grão de mostarda. Para que você saiba do que é que a gente está falando, eu tenho aqui alguns pequenos grãos de mostarda que recebi uma vez de presente. Quero mostrar para vocês o tamanho deles aqui. Olhem só. Esse aqui. Esse é o Evangelho do grão de mostarda. Esse é o tamanho do grão de mostarda. Menos que a metade de um grão de arroz. Nesse Evangelho, nós aprendemos uma preciosa lição sobre fé. As pessoas fazem uma confusão enorme sobre o que é fé e como usá-la. Bom, nós vemos, infelizmente, muitas pessoas escravas das falsas religiões e de uma relação terrível com a questão da fé. As pessoas muitas vezes são presas no egoísmo, querem resolver seus problemas. Nós vemos um monte de pessoas ocupadas com seus próprios problemas e dizendo: eu tenho muita fé, eu preciso ter fé para resolver meus problemas. E não poucas pessoas estão presas numa relação errada, em que as pessoas dizem: faça um punhado de farofa, mate uma galinha, coloque uma garrafa de cachaça e então seus problemas vão ser resolvidos. Ou então pessoas dizem: você tem que vir no médium tal e tal cirurgia espiritual vai resolver seu problema e vai lhe curar. E as pessoas vão julgando e achando que podem fazer coisas para merecer ou para obrigar Deus, quase como quem quer ludibriar Deus para fazer a sua própria vontade. E, de fato, não é assim. A fé não é algo que eu possa angariar pela malandragem ou por fazer simpatias ou coisa desse tipo. Não, a fé é um dom divino. É justo que se peça: Senhor, aumenta a minha fé. É justo que se peça mais fé, porque às vezes nas circunstâncias da vida nos faltam fé. Eu não sei exatamente o que motivou aqueles discípulos a fazerem esse pedido, porque a gente está falando do capítulo 17, mas um pouco antes, alguns capítulos antes, esses mesmos discípulos tinham louvado a Deus, porque os espíritos malignos se submetiam a eles. Eles tinham louvado a Deus porque eles realizaram milagres, porque eles foram em missão e realizaram grandes milagres em nome de Jesus Cristo. Esses discípulos experimentaram os milagres de Jesus também, e agora eles se sentem, por alguma razão que nós não sabemos, eles se sentem fracos e pedem ao Senhor: aumenta a nossa fé. É um justo pedido, mas é curiosa e, ao mesmo tempo, diferente a resposta que Jesus dá. Eles pedem: Senhor, aumenta a nossa fé, e Jesus diz assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês vão poder dizer a essa moeira: arranca daqui e lança-te ao mar. É como se Jesus exatamente não respondesse a pergunta, mas é como se Jesus dissesse: olha, vocês estão pedindo que eu aumente a fé de vocês, mas eis uma questão. Não é uma questão de ter fé grande, é que com a fé pequenininha vocês conseguem fazer coisas extraordinárias. Não é uma questão de ter mais fé ou de ter uma fé maior, é questão de saber usá-la. É questão de colocá-la em prática. É questão de viver a fé. A gente pede sempre mais fé quando
a gente recebe a notícia de um exame, revela que nós estamos, sei lá, com uma doença gravíssima, nós pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé quando, mais uma vez, nós tropeçamos nos nossos pecados e fazemos o que não deveríamos ter feito. Nós pedimos a Deus, aumenta a nossa fé quando nós não conseguimos resolver os nossos conflitos e não conseguimos perdoar, ou não conseguimos ir em busca do perdão. Nós pedimos a Deus, Senhor, aumenta a nossa fé quando a ansiedade toma o nosso coração e nós ficamos paralisados. Mas eis aqui o que o Evangelho vem nos falar. Muitas vezes não é uma questão de ter mais fé ou ter uma fé maior, mas é uma questão de colocar em prática aquilo que Deus já nos deu. No dia do nosso batismo, quando fomos batizados em nome da Santíssima Trindade, nós recebemos o Espírito Santo, recebemos os 7 dons do Espírito Santo e recebemos o dom da fé. É uma questão de colocar em prática e saber usar corretamente aquilo que Deus nos deu. A nossa fé não deve ir em busca apenas, Senhor, resolve meus problemas, Senhor, paga minhas contas, Senhor, me cura de tal doença. Não, a nossa fé deve ir em busca não simplesmente das bênçãos de Deus, mas deve ir em busca do Deus que é fonte de todas as bênçãos. A nossa fé deve ir em busca de salvação, de conversão, de ser cheio do Espírito Santo, de mudança de vida e de que sejamos capazes de caminhar e viver debaixo da vontade de Deus. Que nesse dia não simplesmente peçamos ao Senhor, aumenta a nossa fé, mas peçamos ao Senhor, Pai, me ensina a usar a minha fé, me ensina a viver na minha fé, por menor que seja, para que eu possa experimentar a Tua grandeza e a Tua vontade. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.